Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 25. Vamos agora falar de impulso, tá? Nós vimos até agora as duas principais ferramentas, né, para analisar sistemas mecânicos, né, as leis de Newton e a questão de trabalho e energia. Agora a gente vai ver a terceira ferramenta, porque, como eu disse, né, já anteriormente, existem sistemas específicos que a gente não consegue explicar ou descrever, né, de forma analítica, somente usando o que a gente viu até agora. Então a gente precisa de uma terceira ferramenta para analisar. E essa terceira ferramenta é o impulso e a quantidade de movimento, tá certo? Bom, e aí, gente, eu deixo como reflexão, né, esse ditado popular aí: para trás nem para pegar impulso. Essa palavra impulso, ela tá no nosso cotidiano, né? Então, sem querer, a gente já usa esse princípio de impulso, né? Até, sei lá, para a gente é, fazer uma corrida ou realizar algum tipo de movimento, tá certo? Mas vamos ver agora, então, a descrição formal do impulso. O impulso, eu vou chamar de I, né? Ele é uma grandeza que vai medir, então, a variação do estado de inércia do objeto, né? Principalmente aí pela ação de uma força externa. Então, a gente viu que sempre quando eu aplico uma força a um objeto, aquele objeto, ele vai mudar seu estado de inércia, né? Se ele está em repouso, ele vai continuar, ele vai mudar, né? Vai começar a se mover, tá certo? Então, o trabalho, ele relacionava, então, essa força com a distância que o objeto é percorrido, né? Percorre, enfim. O impulso, ele vai relacionar a força, mas é com o tempo que eu estou atuando essa força, porque em termos práticos seria mais ou menos assim: para uma mesma força que eu aplicar ao objeto, eu posso fazer esse objeto se mover muito rápido ou muito devagar, dependendo do tempo que eu aplico essa força. Então, se eu aplico essa força por muito tempo, eu tenho uma variação da velocidade dele. Se eu aplico essa força por um período de tempo muito curto, eu vou ter um outro tipo de variação, certo? Então, esse vai ser o impulso. Ele vai ser uma grandeza vetorial, aí não tem jeito, agora a gente volta a falar de vetores, né? Só que a direção e sentido vai ser a mesma da força, né? Então, imagine se eu tenho uma partícula aqui no instante t1, só que agora tem que considerar o tempo, né? Se eu aplico uma força F aqui até um instante t2, então o impulso que eu estou aplicando tem a mesma direção e sentido da força F. Em termos de módulo, eu vou escrever então o impulso como a força F vezes o período de tempo que eu estou aplicando a força. A unidade, então, vai ser Newton vezes segundo, porque vem dessa definição dessas unidades. Em alguns momentos, eu posso analisar também o gráfico da força pelo tempo. Então, essa área embaixo da curva é semelhante à que a gente fez no gráfico da força por deslocamento, né? Que deu trabalho aqui. Então, essa área ela vai dar um impulso, tá? Então, se a força aqui for constante, é fácil, né? De calcular por meio de um retângulo, mas existem casos onde a força não vai ser constante. Então, a mesma coisa que a gente fez com o trabalho, né? Você calcula aqui a área abaixo do gráfico, aqui da curva, você tem então um impulso, certo? Há uma outra grandeza que a gente vai estar envolvido aqui na nossa discussão é a quantidade de movimento. Nos livros, você pode achar também isso aqui como momento linear, né? Eu vou chamar de Q porque é o que é usado, mas alguns livros também usam P, tá? Esse daqui vai ser o estado de inércia do corpo. Na verdade, o Newton, ele falava no princípio dele, lá na obra dele, ele falava de quantidade de movimento. Ele não falava de forças, tá? Ele falava de quantidade de movimento. A gente vai ver aqui a forma original da segunda lei dele, né? Então, essa quantidade de movimento, ela que vai dar a inércia do corpo. Porque, veja, existem objetos que com uma mesma velocidade ela vai ter estados de movimento diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um cachorro a 5 metros por segundo, se eu quero parar esse cachorro correndo, é fácil. Agora, imagine um caminhão a 5 metros por segundo. É muito difícil parar ele. Então, veja que tem uma grandeza aí que envolve o produto da massa com a velocidade. Tá bom? É a mesma coisa, se o cachorro tivesse a 100 metros por segundo, é muito difícil parar ele. Mas se ele tiver uma velocidade baixa, é fácil. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza que relaciona o produto da massa pela velocidade, tá certo? Justamente por conta que são duas grandezas aí que demonstram aí como que você
é fácil ou difícil de você mudar, né? Ou parar ou começar o movimento de um objeto, certo? Ele também vai ser um vetor, ele vai ter a mesma direção em sentido da velocidade v, né? Então, geralmente a gente vai representar então um objeto de massa, a velocidade v e o vetor também apontando aqui ao vetor de quantidade de movimento. Em termos de módulo, então, vai ser o produto da massa vezes velocidade e a unidade vai ser quilograma vezes metro por segundo, justamente porque vem dessas unidades aqui, certo? Aqui a gente vai considerar então tanto partículas pontuais, né, que são partículas isoladas, ou até sistema discreto de partículas, né? Porque nas próximas aulas a gente vai ver colisões e a gente vai ver que algumas coisas a gente tem que considerar à parte. Então, se a gente tiver um sistema discreto, a quantidade de movimento total do sistema, né, é a soma algébrica mesmo da quantidade de movimento das partículas. Mas lembre-se que são vetores, então você vai ter que somar vetorialmente essas quantidades de movimento. E aí você lembra lá, se eu tenho dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo, né, ou do paralelepípedo, e se eu tenho mais de dois vetores, né, três ou mais aí, eu posso usar a regra do polígono, tá certo? Dois vetores, paralelogramo, mais de dois polígono, tá certo? Então, essa é a ideia, né? Mas isso daqui a gente vai usar bastante nas próximas aulas, quando a gente vê colisões, certo? Bom, agora que a gente já definiu o impulso, definimos quantidade de movimento, agora a gente pode falar do teorema do impulso. Essa daqui é a versão original da segunda lei de Newton, né? É assim que ele escreveu. Na verdade, ele falou assim, ó. Ele não falou com essas palavras, né? Não falava de força, mas em termos práticos, seria isso daqui: a variação temporal de Q, né, da quantidade de movimento, é a força resultante do objeto. Ou seja, sempre quando eu tenho uma força resultante atuando no objeto, eu vou começar a mover o objeto, né? Eu vou parar o objeto, né? Lá na segunda lei a gente viu que é massa e aceleração. Aqui a gente vai falar que então que a força resultante ela muda o estado de movimento do objeto. Ele para ou começa o movimento do objeto. Vamos verificar se isso daqui é válido, né? Isso aqui está falando assim, que a variação de Q sobre a taxa temporal, né, sobre a variação de tempo, ele vai ser a força resultante. Só que a gente viu que o Q vai ser a massa vezes a velocidade. Aqui a gente vai considerar que a massa é contida constante, né? A gente vai ver depois que tem situações onde a massa não é constante, mas se a massa for constante, eu vou ter variação na velocidade. O ΔV sobre ΔT, a gente viu que é a aceleração. Então, a força resultante vai ser exatamente massa vezes aceleração, que é aquela fórmula antiga da segunda lei de Newton, né? Então, essa daqui realmente é a versão original da lei de Newton, certo? Uma outra peculiaridade é, se eu passar esse tempo aqui para cá multiplicando, eu vou ter força resultante vezes o tempo, e isso a gente viu com o impulso. Então, o teorema do impulso, ele fala que o impulso, I, ele é exatamente o ΔQ, né, que é a variação de movimento do partícula, tá certo? E a gente aplica isso a todo momento, né? Por exemplo, ao rebater a bola aqui com uma força F, né? A bola está em contato com o bastão por um período de tempo muito pequeno, né? E isso faz com que a bola praticamente ela mude a sua quantidade de movimento, que ela está vindo com uma quantidade de movimento que ela é basicamente refletida, né? Ou seja, ela muda de duas vezes a sua quantidade de movimento, tá certo? Bom, isso daqui vai ficar para a próxima aula, mas quando a gente não vai ter força resultante no sistema, o impulso é zero. E quando eu tenho o impulso é zero, eu não tenho variação de Q, né? O ΔQ é zero, ou seja, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. E a gente vai ver as aplicações disso na próxima aula, mas assim como a gente viu a conservação da energia, essa conservação da quantidade de movimento, ela é o segundo pilar da física, né? Porque isso daqui é obedecido tanto na escala astronômica quanto na escala subatômica. Então, isso daqui não tem como fugir, tá? Isso daqui é muito importante, essa conservação da quantidade de movimento, tanto é que na próxima aula a gente vai ver alguns casos específicos dela, tá certo? Mas para terminar a aula, eu vou dar alguns exemplos aqui do impulso e do teorema de impulso para a gente assimilar melhor, né? Ao dar um saque viagem ao fundo do mar, não sei, quem gosta de vôlei, né, sabe que você tem o saque, né, ali, Jornada nas Estrelas, esses saques que a bola vai lá no alto, né? E também tem esse saque viagem ao fundo do mar, né?
O jogador ele vai aplicar uma força dessa intensidade, né, uma intensidade é, típica, né, do ser humano, só que ele vai aplicar essa força por um tempo muito pequeno, né? Então eu quero saber qual que é o impulso dessa força. Então eu vou multiplicar esses dois valores, né? Eu vou achar então o impulso de 90 newtons por segundo, tá? Então você vê aí que essas daqui são ordens de grandeza reais, né, que acontece durante o jogo de vôlei. Você vê aí que nós conseguimos então imprimir um impulso de 90 newtons por segundo. Um outro exemplo. Uma partícula se movimenta sobre uma ação de uma força, né? Você vê que a força não é constante, você tem um gráfico aqui da força no tempo, né? É uma força que constante, depois ela vai decaindo. Eu quero saber o impulso dessa força de 0 a 6. Como a gente viu, então, o impulso vai ser a área dessa curva, né? Abaixo dessa curva. Eu sei que isso daqui é um paralelepípedo, mas eu vou separar em duas partes, um retângulo e um triângulo. Então, eu vou calcular a área dessas duas partes e vou somar. Veja, o retângulo vai ser base vezes altura, né? 12 vezes 2. O triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Fazendo as contas, você chega então a 48 newtons por segundo. Esse é o impulso total que essa força, que não é constante, submeteu na partícula, né? Aí nessa outra parte, agora eu quero saber uma força média, ou seja, uma força aqui constante que me daria o mesmo impulso. Aí qual que é a ideia aqui? A força média, então eu vou pegar esse valor de impulso e vou dividir pelo tempo total que essa força foi aplicada, que é 6 segundos. Então, eu acho aí o valor de 8 newtons, né? Ou seja, se eu tivesse uma força constante aqui de 8 newtons, a área dela seria a mesma área dessa força que não é constante, ou seja, o impulso é o mesmo, certo? Isso daqui muitas vezes é mais prático, né? Quando a força não é constante, ela acontece toda hora no nosso dia a dia. É bem mais simples quando você considera a força média, tá? Para calcular o impulso. Um outro exemplo, eu tenho uma partícula de massa m, né, de meio quilo aqui. Ela obedece essa função horária, que é uma função do MRUV, a gente já viu, né, uma função quadrática. Eu quero saber o modo da quantidade de movimento quando a partícula estiver no instante 2. Lembra que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, só que eu preciso da velocidade da partícula no instante t igual a 2, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir a função horária da partícula a partir da função espacial, e aí, a partir dela, eu vou calcular qual a velocidade da partícula em 2 segundos e depois calcular a quantidade de movimento. Bom, a gente já fez isso, né, no primeiro bimestre, mas a gente sabe que isso daqui é a posição inicial. O 2 aqui que aparece é a velocidade inicial. A aceleração está escondida aqui, lembra que é A sobre 2, né? Então esse 3 significa A sobre 2. Então eu sei que o VO vai ser 2. A aceleração vai ser 3 vezes 2, que vai ser 6, né? E o tempo é o tempo que ele deu, é 2 segundos. Fazendo essa conta, então, em 2 segundos, eu vou descobrir que a velocidade da partícula é 14 metros por segundo. Aí eu vou calcular a quantidade de movimento, eu vou multiplicar pela massa, então eu vou chegar então 7 quilogramas por metro por segundo, vezes metro por segundo, certo? Então, nota importante aqui que eu uni aqui o que a gente viu lá de cinemática com agora a quantidade de movimento, tá certo? Isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer também, tá? Um outro exemplo, eu tenho uma força constante que atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa de 2 quilos. Então, ela vai variar a velocidade de 5 para 9 metros por segundo, né? Então, primeiro eu quero saber o modo da variação da quantidade de movimento. Então, como a quantidade de movimento está variando, a massa é constante, então vai ser o produto aqui da massa pela variação de velocidade. Então, a velocidade final é 9 menos a velocidade inicial, que é 5, então eu vou encontrar então um valor de 8 kg vezes metro por segundo. Para calcular o impulso, ela vai ser exatamente a quantidade de movimento, então vai ser 8 newtons por segundo. Veja aí que as unidades são a mesma coisa, são complementares. O newton por segundo, ou vezes segundo, né? Ou o quilograma vezes metro por segundo. Aí eu quero saber a intensidade da força, então eu tenho o valor do impulso, eu divido pelo tempo e vou achar a força, então é 1,6 newtons, tá certo? Pessoal, então é isso, tá? Espero que tenham entendido. Na próxima aula, então, a gente vai ver o princípio de conservação da quantidade de movimento e
uma aula bem específica de colisões, tá certo? Com isso a gente fecha, então, essa terceira ferramenta importante para a gente analisar sistemas mecânicos. Obrigado e até a próxima.